coloca o lar dela, coloca o esposo, coloca os filhos, Senhor, em nome de Jesus. Vai guardando, vai livrando de todo mal, Senhor. Cuida dela, Senhor, como a menina dos teus olhos, que assim ela é por Senhor, Pai. Toma conta, livra de todo mal, Senhor. E ministra, meu Pai, todo o tempo ao lado dela, em nome de Jesus. Assim eu peço, assim eu agradeço ao Senhor. Como é que a igreja recebe? Vamos receber. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus nosso Senhor abençoe cada vez mais. Glória a Deus, aleluia. Para nós, Senhor, glória. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu amor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome vai chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trem vazios passam ruas e quarteirões. Aviões e seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão fluindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo, num beijinho sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluia, está o cordeiro, nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, aplauda ao Senhor. Cantamos a amada igreja com a paz do Senhor, porque o nosso rei está voltando. O mesmo Jesus que ascendeu ao céu, breve buscará, arrebatará o seu povo com certa igreja para com Jesus subir a sua primeira. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor primeiramente em nome de Jesus em Atos capítulo 2, versículo 2. E em seguida nós vamos ler Lucas capítulo 4 em nome do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 2, o texto já foi lido, da descida do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, é só o texto em maio, tá? Nessa campanha, glória a Deus. Sabemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Atos 2:2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém? Agora, Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler assim uma leitura salteada aqui, em nome do Senhor. O contexto do texto fala sobre a tentação de Jesus. Amém? Lucas 4, versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado, ele teve fome. 14. Então, pela virtude do
espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para a lei. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. 24. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Serepta de Sidom, a mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Os irmãos podem assentar-se. Glorificando ao Senhor. Estamos aqui, irmãos, nesse quinto elo dessa campanha, a descida do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus, no seu ministério, ele escolheu 12 discípulos. E esses discípulos, eles aprenderam andando com Jesus. E não é diferente conosco. Nós aprendemos andando com Jesus, não fisicamente, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas nós aprendemos examinando a palavra do Senhor. E esse mesmo Espírito Santo que desceu ali em Jerusalém, quando todos estavam assentados e reunidos no mesmo lugar, ele quer descer hoje na nossa casa. A casa não são as paredes. O Senhor quer encher o seu coração. O Senhor verdadeiramente, ele quer habitar dentro de você, e ele quer te batizar com o Espírito Santo. Mas como que nós somos batizados com o Espírito Santo? Primeiro nós temos que negar nós mesmos. Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir após Jesus. Nós temos que andar como o nosso mestre andou, porque o Senhor, ele perdoava. O Senhor, ele não olhava para as imperfeições dos seus discípulos, mas o poder deles se aperfeiçoava. E hoje não é diferente. O poder do Senhor, através do seu Espírito Santo, continua atuando dentro de nós. Mas eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso deixar o Senhor limpar o meu coração de todas as mazelas. Para ser batizado, é preciso você estar ligado com o Mestre. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, estávamos numa vigília, e verdadeiramente, para eu receber, eu precisei pedir perdão a determinado irmão. E naquela mesma noite, o Senhor me visitou, e eu fui cheia do Espírito Santo, e eu falava línguas, e era ajoelhada no chão, e ali a gente não olhava nem para um lado nem para o outro, mas todos estavam reunidos. O que o Senhor quer hoje de nós, para recebermos o Espírito Santo, é que estejamos unidos. Acompanhe com a sua fé, que os irmãos vivam em união. E o Senhor, ele quer encher toda a casa. O Senhor, ele quer habitar dentro do meu interior, porque eu sou templo. Eu sou templo do Espírito Santo, e ele quer dominar todas as áreas da minha vida. Não é tão somente um pouquinho. O Senhor, ele quer dominar tudo. Mas para isso, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, o Senhor, ele entra. O Senhor, ele opera. Mas verdadeiramente nós temos que crer, porque olha o que aconteceu com o apóstolo Pedro antes dele receber o batismo com o Espírito Santo. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Ele era covarde. Mas depois que o Senhor Jesus, ele se ascendeu aos céus, e Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele pregou, e mais de 3.000 almas foram salvas. Mas isso tudo aconteceu só naquele tempo? Não. O Senhor, ele quer visitar a mim, quer visitar você que está ao alcance de nossa voz. O Senhor pode transformar a sua vida hoje. Mas se credes e ouvides, você está ouvindo a voz de Deus, você está buscando, você está orando, você está jejuando, porque aqui no texto que nós lemos sobre a tentação de Jesus, ele tinha sido batizado por João Batista. Ele estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba
Senhor também nos coloca em um deserto. E quantas vezes nesse deserto o Senhor só fala comigo e só fala com você? Porque verdadeiramente ali Jesus estava só. 40 dias ele passou no deserto e depois ele foi tentado pelo diabo, porque ele estava com fome, 100% Deus, 100% homem. Mas ele venceu o adversário dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você quer ser cheia do Espírito Santo de Deus? Eu quero também a cada dia que o Espírito Santo me encha. Examine a palavra do Senhor todos os dias. Ore, busque, tenha uma intimidade com o Senhor, porque o Senhor, Ele quer os íntimos, assim como o Senhor separou Pedro, Tiago e João para estar com Ele em todo o tempo, na hora da oração e na hora da luta. O Senhor quer nos preparar para sermos íntimos, para receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque verdadeiramente, irmãos, Jesus, Ele nasceu em Nazaré, mas ali Ele não fez nenhum milagre, porque o povo era incrédulo. O povo falava que Jesus era filho de José e de Maria, José o carpinteiro, mas Jesus mesmo assim pregava. Ele foi expulso de Nazaré, e aqui no texto fala que Jesus, ele chegou ali na sinagoga e levantou-se para ler a palavra, e ele leu no profeta Isaías dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Aleluia. E enviou-me a curar os quebrantados do coração. O Espírito do Senhor estava sobre o nosso Senhor Jesus. E o Senhor, Ele veio para isso, para evangelizar, para que as boas novas cheguem nos corações daqueles que verdadeiramente precisam. Nós que somos pobres de espírito, o Senhor hoje está de braços abertos para aquele que curar os quebrantados de coração. O Senhor hoje quer curar o seu coração. O Senhor, Ele quer tirar aquilo que impede. O Senhor, Ele quer tirar a raiz de amargura. O Senhor quer tirar a dúvida. O Senhor quer curar a enfermidade da alma. O Senhor quer curar a depressão. Ele não mudou e Ele quer te libertar. Você que está ao alcance de nossa voz, apregoar a liberdade aos cativos. Você que está preso no mundo dos vícios, o Senhor hoje tem poder para te libertar, porque o Espírito Santo, ele transforma, ele liberta, ele muda o quadro da história. Se você conhecer a verdade, ela te libertará, e o Senhor quer dar vista aos cegos. Aleluia! É para isso que o Senhor Jesus veio, para curar, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, mas tão somente aqueles que quisessem ouvir a voz de Deus. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou deixando o Espírito Santo direcionar a nossa vida? Nós falamos tanto: o Senhor está no controle de todas as coisas, mas muitas das vezes a soberba nos afasta da vontade de Deus, porque os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Nós queremos um caminho, o Senhor trilha outro, e hoje o caminho que o Senhor quer para você é uma vida nova. O Senhor quer que você um dia vá, entre nos céus pelas portas, mas para isso eu preciso abrir o meu coração. Eis que estou à porta e bato. E como o Senhor libertou aquele gadareno, aquele homem estava oprimido com milhares e milhares, legião de demônio, mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus ali expulsou. Mas até Jesus chegar até ele, que dificuldade, que luta foi, mas Jesus ali, ele não fugia do seu ministério, e ele ensinava aos seus discípulos que no mundo tereis aflição e tribulação, mas eles tinham que ter bom ânimo. Quantas vezes os discípulos enfrentaram as tempestades no mar, mas Jesus estava com eles para ter atitude de fé, porque o Senhor Jesus já estava preparando os discípulos, porque o Senhor Jesus preparou, porque ele ia morrer, ele ia ao terceiro dia ressuscitar, mas ele não ia deixar os discípulos sozinhos, porque ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, que hoje intercede por mim, por você, que nos ajuda nas nossas dificuldades. É o mesmo Espírito Santo que também ali esteve com Jesus no deserto, que é o mesmo Espírito Santo que esteve ali no dia de Pentecoste, que encheu aquela casa, e eles falaram línguas, falaram mistério com o Senhor. O que é falar línguas? É você e Deus, é o Espírito Santo te
confortando, e você sendo cheio, e as águas purificadoras te limpando, porque nós precisamos ser limpos, e só somos limpos através da palavra do Senhor. E dava vista aos cegos, e o Senhor curava as enfermidades, e o Senhor foi chamado para anunciar o ano aceitável do Senhor. Naquela época ali na sinagoga, a missão do Senhor era que aquele povo incrédulo cresce que Ele era o Salvador. E hoje nós também temos que anunciar o ano aceitável do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor em breve, assim como Ele subiu, Ele há de descer e vai arrebatar a sua igreja, porque os sinais estão acontecendo, mas somente para os íntimos, somente para aqueles que estão orando, jejuando, buscando ao Senhor, enquanto se pode achar, invocando, enquanto está perto, porque o Senhor virá, breve virá, mas você precisa crer, você precisa abrir o seu coração, porque você não pode ser incrédulo, não seja incrédulo, mas seja crente, porque Jesus aqui falou naquela época ali em Nazaré, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Muitas das vezes nós falamos dentro da nossa família, nós falamos dentro da igreja, não temos, ou não nos dão ouvido, mas nós também não deram ouvido ao nosso Senhor Jesus, porque onde Ele nasceu as pessoas não criam que Ele era o Salvador em nós. E nós que somos lavados, remidos, comprados, transformados, nós cremos e por isso falamos e por isso dizemos que Jesus em breve buscará a sua igreja. Hoje o Senhor quer te encher, hoje o Senhor quer fazer com que você tenha intimidade com Ele. Mas para isso eu preciso abrir os meus olhos, que às vezes você enxerga fisicamente, mas você está cego espiritualmente. E o Senhor quer tirar as escamas dos seus olhos. Assim como o Senhor tirou, deixou cair as escamas de Saulo, aleluia, que teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Aquele homem que era soberbo, que era arrogante, e verdadeiramente ele teve um encontro com o Senhor, e o Senhor falou que ele ia aprender, que ele ia saber o que era padecer pelo meu nome. Você vai precisar ter esse encontro, o Senhor vai precisar te derrubar no leito, para você obedecer, para você vir verdadeiramente para a casa paterna. Não deixe que isso aconteça, irmãos. Mas Saulo, ele foi transformado, porque ele perguntou: quem és? E ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. Naquela hora ali, ele teve um encontro, a sua casa foi cheia do Espírito Santo, porque quando Ananias orou por ele, Ananias orou por ele, ele já foi batizado, e ele já começou a pregar, e ele já começou a ser perseguido, e o Senhor, Ele quer isso, Ele quer te chamar, você que está aí no mundo, sem direção, Ele quer te fazer nova criatura, assim como fez com Paulo, e você ganhar vidas, porque estamos no ano aceitável. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. As pessoas hoje não estão dando a atenção que a palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando, mas eles ficam assim: nossa, desde criança, desde o tempo da minha avó, que eu ouço dizer que Jesus está voltando, mas nós estamos no ano aceitável. Olha o que está acontecendo: pai contra filho, filho contra pai, divisão dentro de casa, divisão dentro da igreja. E aí, irmãos, terremotos, maremotos, princípio de dores. Isso aí é para despertar a igreja, porque o Senhor, Ele quer encher a sua casa. Ele quer que você não tão somente fale em línguas, mas que você ganhe almas, vidas lá fora com o seu testemunho, aleluia. Porque aqui fala bem claro, irmãos, no tempo de Elias, ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E houve uma grande fome. Mas somente Elias foi a Serepta de Sidom, aquela viúva. E ali ele foi sustentado por ela. Só ela. E também no tempo de Eliseu, somente Naamã, Ciro, foi purificado. Porque só ele creu. Só ele foi atrás do homem de Deus. Por causa daquela menina que também estava presa, tinha sido vendida, estava morando na casa de Naamã. E ela falou assim: se Naamã conhecesse o profeta de Deus, ele seria curado. Mesmo ela passando aquela luta, ela estava presa, mas ela ali
e servia ao Senhor também. Aleluia. Ela dava testemunho. E ela falou com a sua senhora, e a senhora falou com o seu marido. E ele foi até Eliseu. Só que quando ele chegou diante de Eliseu, o que aconteceu? Não aconteceu segundo o seu pensamento. Porque Eliseu tão somente deu uma ordem: vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão, o rio mais sujo da época. E hoje não é diferente. O Senhor está pedindo para você mergulhar. Então mergulha. Você quer receber, você quer ser transformado, você quer ter vitória, mergulhe no rio, porque você vai sair limpo. E na 7ª vez, como uma criança. Mas conosco, irmãos, nós só vamos estar limpos totalmente quando estivermos com o Senhor, porque o Senhor ele foi preparar um lugar para nós. Aqui não é o nosso lugar. Aqui verdadeiramente é o início de tudo. Aqui nós pagamos o preço. Aqui nós passamos tribulações. Aqui nós passamos muitas das vezes enfermidade. Mas o Senhor é conosco, como tem sido comigo, como é o esposo que passei pelo câncer, não canso. Eu falo sempre, porque o Senhor ele cura câncer. O Senhor ele cura AIDS. Não há nada impossível para o nosso Deus. O Senhor ele cura a lepra, como curou a lepra de Naamã. Mas você precisa crer. Não seja incrédulo, mas seja crente. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm fome da palavra de Deus. Mas tantos têm oportunidade de se alimentar, de estar na casa do oleiro e fica de um lado para o outro e fica colocando obstáculo. E o Senhor Jesus se despiu da sua glória e ele saiu dali e ele desceu e morreu em nosso lugar e ele sofreu, padeceu, foi feito maldito por mim e por ti na cruz do Calvário, porque quem morria na cruz do Calvário era considerado maldito, mas o Senhor se fez maldito para me purificar. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, assim como o Senhor nos curou de uma doença difícil que alcança. O Senhor hoje te cura também. O Senhor hoje cura a sua alma. O Senhor hoje tira as escamas dos seus olhos. O Senhor hoje te coloca de pé se você está paralítico, para que você ande, porque breve o Jesus voltará e nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo para Ele. O Senhor tem colocado talentos na minha mão, talentos na sua mão. Não enterre o talento como aquele que recebeu só um e foi covarde e falou: eu vou enterrar porque o meu Senhor ele é bravo. Mas não, quando o Senhor veio pedir conta, aquele que ganhou 5, ele granjeou mais. Aquele que ganhou 2, ganhou mais. E aquele que ganhou 1, aquele covarde que enterrou, o Senhor mandou tirar aquele 1 e mandar para aquele que granjeou mais. Então hoje, irmãos, cuidado com a nossa vida. Vamos entregar na mão do Senhor. Não vamos olhar para um e para o outro. Não se esqueça, o Senhor quer encher a minha casa. A minha casa é o meu coração. A sua casa é o seu coração. O Senhor quer transformar. O Senhor quer batizar com o Espírito Santo. Então aprenda a perdoar. Aprenda verdadeiramente a renunciar ao seu eu, para que você saia diferente dessas águas. Essas águas sujas que é o pecado, porque nós sabemos, irmãos, que todos pecaram e destituído foi da glória de Deus, mas Jesus ele nos resgatou. Ao 3º dia ele pegou a chave da vida e a chave da morte. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. No céu e na terra Jesus tem todo o poder. O diabo de nossas almas, ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio, mas Jesus ele veio para nos dar vida. O Senhor veio para nos encher. O Senhor veio para te fazer um instrumento vivo na sua mão. Então, coloque verdadeiramente, se coloque na posição. Vamos nos colocar na posição. É tempo de arrependermos e anunciarmos, porque estamos no ano aceitável do Senhor. E que o Espírito Santo, irmãos, possa continuar trabalhando no seu coração. Que você hoje, que está ao alcance da nossa voz, se arrependa dos seus pecados. Venha para a casa do oleiro, porque aqui você vai ser transformado. Você muitas das vezes vai ser quebrado, mas vai sair diferente, vai sair purificado, como saiu Naamã. E o Senhor vai suprir todas as suas necessidades, porque o Espírito Santo, ele tem
cantamos. Quando meu eu meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como uma mantura. Eu abro mão de tudo que sou, vontade de adorar, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Receba da parte do Senhor esta palavra. Eu não sei aonde tem o inimigo tentado te travar, te parar, impedir você de prosseguir, mas nessa noite Deus te convida, como convidou Naamã, a descer nas águas purificadoras e a receber o seu milagre. Hoje, quinto elo na campanha, busca de batismo e poder, irmão. Existem dois batismos que nós precisamos passar: o batismo pelas águas, confissão de fé, e sepultamento. Nós vamos sepultar a nossa velha natureza e nascer de novo pelas águas. E o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo que vem do céu, que vem revestimento, vem e libera dons, libera tudo para nós, para a gente fazer a obra dele. Alguns creem e outros não creem, mas é bíblico, está na Bíblia. Não é algo que o pastor André está inventando, não. É algo que o Senhor pede, porque batismo com o Espírito Santo é revestimento para a guerra. Só precisamos nos revestir, porque a luta não é contra a carne nem sangue, é espiritual. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Amanhã é dia da mulher, né? Muitos dizem que amanhã, se nós sabemos a história, nós vemos aí que parou tudo.